Ela é professora, concursada do Estado, mas já há um bom tempo atua na política. Foi secretária municipal, foi vice-prefeita e atualmente é prefeita de uma das mais importantes e desafiadoras cidades de Mato Grosso, Cáceres, a princesinha do Pantanal. Eu recebo com muita alegria aqui no Nossa República a prefeita de Cáceres, primeira mulher eleita prefeita de Cáceres, aqui no Nossa República. Prefeita Eliane, muito obrigado por sua presença, é uma honra tê-la aqui no programa. Bom dia, a honra é minha, é uma satisfação estar no seu programa, Mauro Camargo, que já conhece aqui a nossa princesinha do Paraguai, e assim, temos muitos desafios pela frente, mas também temos a certeza que tudo que traçamos como objetivo é possível alcançar, considerando que como você falou, uma mulher eleita, assumiu pela primeira vez o município, uma professora. Não sou cacerense, mas tenho 35 anos de Cáceres, nordestina, e enfrentei 5 candidatos na época e, graças a Deus, fomos eleitas com uma proposta de governo que, graças a Deus, estamos conseguindo aí consolidar aí no terceiro ano de mandato com mais de 75% daquilo que a gente propôs a fazer. Graças a Deus estamos aí consolidando. Prefeita, a senhora não começou na política hoje, a senhora já teve uma passagem por secretaria do município, conhece profundamente a administração, foi vice-prefeita, né? Então a senhora conhece profundamente o município e assumiu esse desafio, que não é fácil. Cáceres é uma cidade histórica, antiga, bicentenária, fica às margens do Rio Paraguai, por isso o nome Princesinha do Paraguai. E eu gosto de falar que é Princesinha do Pantanal, né? Porque está aí bem no Pantanal mato-grossense. E uma cidade que exige cuidados extremos e que muitas vezes, e por muito tempo, ficou um pouco abandonado no sentido das políticas públicas de governo estadual, de governo federal. Está aí o exemplo da ZPE de Cáceres. Como é que a senhora vê hoje, já com essa vivência de outros anos e agora com essa responsabilidade de gerir os destinos do município, os desafios que são muito grandes, de preservação, de sustentabilidade, portanto, de fazer com que a cidade se desenvolva, do seu ponto de vista econômico, enfim. Qual é a visão que a senhora tem de Cáceres hoje? Primeiramente, assim, acho que foi importante quando você colocou na sua observação aí, a minha atuação no município. Na verdade, a política foi eu entrei na política pelo resultado do nosso trabalho. Fui secretária, como você bem colocou, trabalhei na área social por mais de 10 anos, através de programas, projetos. Cheguei a ser secretária, fui vice por 2 mandatos consecutivos, secretária de Educação também, e hoje prefeita. Conheço realmente como funciona a máquina pública, esses anos todos trabalhando na área da educação e na área da assistência social, me credenciou com certeza, né, para que a população tivesse esse reconhecimento, e me projetei aí na política, que eu falo que eu não queria entrar na política, né, eu tinha uma resistência, e aí fui convidada, aceitei, e assim, entendi também naquele processo se eu queria resolver algo em prol do município, da minha parcela de contribuição, eu teria que estar exercendo, sim, um cargo eletivo, que é muito importante para o que você colocou aí, para as decisões, para tomadas não só de decisões, mas para que a gente possa, com um olhar de mulher, com um olhar numa perspectiva econômica, de desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento também ligado ao social. Você colocou aí Cáceres, uma cidade bicentenária, uma extensão territorial de 24
quilômetro quadrado, 24 mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui uma frota de 82 ônibus que percorre tanto na zona urbana e zona rural, fazem aí mais de 10 mil quilômetros diários. É extenso a nossa zona rural, para que a gente tenha esse desafio aí na área da educação e na área também da agricultura familiar, como dar assistência ao produtor, como dar assistência às nossas crianças que vivem no campo. Então, por aí você dá para avaliar como é um desafio enorme, como você consolidar tudo isso para que a gente possa atender lá na ponta, como eu bem falei aqui, as famílias e as nossas crianças. Temos aí também uma cidade que está dentro do bioma Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. Veja bem, com um lindo rio, uma fauna, uma flora riquíssima, e somos o município maior produtor bovino do estado, e temos também aí um índice, um número ainda de família na linha de extrema pobreza aí, de 9 mil famílias nessa situação de vulnerabilidade social. Temos a questão do tráfico, somos uma cidade de fronteira e temos o desafio, além da questão da segurança também, nós temos que receber essa população, a questão da migração, que a nossa UPA, a nossa saúde é porta aberta, é a porta de entrada para a região. Somos mãe de 22 municípios e 14 faz parte do consórcio. E com isso torna-se complexo, difícil, precisa-se de muito investimento, precisa de muita habilidade para que a gente possa priorizar o que de fato a gente tem que ir enfrentando e faço como eu digo sempre, atendendo o que é prioridade. Essa UPA nossa aqui, que é a unidade nossa de atendimento, esses últimos tempos ela tem trazido grandes aflições para o nosso município, porque ela já não comporta as demandas que estão vindo tanto da região quanto do país aqui vizinho, através da província aqui de São Matias. E mesmo diante disso, a gente tem conseguido, são 4 médicos diários em cada plantão para atender essas demandas, e isso vai recurso público, porque quando nós assumimos, essa UPA ainda não era regulamentada, estamos conseguindo regulamentar agora, então a gente está investindo em torno de 1 milhão, eu falo sempre, em saúde a gente não gasta, a gente investe, mas ao invés de a gente estar levando esse recurso para a base, está atendendo aquilo que não é competência 100% do município, você sabe muito bem. E acaba tendo que dar suporte também para questão hospitalar, enfim, tem uma série de situações que implicam em gasto. Mas essa coisa que está atendendo pessoas da Bolívia, por exemplo, é um agravante para o sistema, né? Porque onera também, além de atender os municípios da região, que fazem parte do consórcio, me parece que é o esperado, já que Cáceres é um polo regional, né? Temos assim, é importante quando você falou essa questão, eu acho que eu vou colocar essa observação, nós temos o nosso hospital regional, que atende toda a região, e tinha o São Luís, que aí ele era credenciado com convênio. Nós tivemos um problema sério aí, eu acho que essa decisão do governo foi positiva e importante, porque estava um colapso, e o governo assumiu, tornando-se um anexo do regional. Com isso, melhorou muito o nosso SUS, o sistema aqui, através do atendimento do Estado. E agora que a gente conseguiu abrir também um hospital para convênio, que estamos caminhando, e temos as nossas unidades básicas de saúde, que quando eu assumi, mesmo sendo vice, assumimos a administração em 2021, no ápice da pandemia, aquele momento máximo, momento muito difícil, onde a gente tinha aí em torno de 5 mil mortes diárias no Brasil, e a gente sofrendo aqui, cidade vindo gente da região, de tudo que era lugares daqui, e assim, a gente assumiu com uma cobertura muito baixa,
sem credenciamento, sem cobertura, acho que chegava a 30 e pouco por cento. Conseguimos melhorar durante esses 2 anos agora. Nossa farmácia básica não recebia recurso desde 2018, já conseguimos credenciar novamente, estamos andando aí para o credenciamento também da UPA, quer dizer, deixava de receber recursos e isso era muito ruim para o município, tinha que arcar, ao invés de eu pegar esse recurso próprio e canalizar para outra política, ficava tudo praticamente na saúde. E, assim, é importante eu colocar aqui que naquele momento que eu assumi, 2021, foi um momento, assim, parece de prova, de provação, de tudo, porque entrava a pandemia, como eu já falei, no auge, eu tive que decretar lockdown, enfrentei aqui o comércio, comerciantes, empresários, não foi fácil, inclusive fizeram protesto aqui em frente ao gabinete. Nesse mesmo momento, meu esposo internado em Cuiabá, aí, na UTI, eu perdendo amigos, perdendo parentes, e assim, tive que ser muito forte, muito firme, em todas as decisões que eu tive que tomar, faltando oxigênio, eu tive que adquirir, né, um tanque ali, todo mundo, fui atrás e a gente conseguiu parceria. Entrei naquele consórcio Conectar, que eu fazia parte, nós fazemos parte da Federação Nacional dos Prefeitos, e acho que o meu apelo, a minha sensibilidade, acabei convencendo e todo mundo, né, vamos priorizar a cidade lá da fronteira, e acabou que quando as vacinas chegavam aí em Cuiabá, uma das cidades que foi contemplada Recebia com mais com mais precisão, agilidade. Né? E aí, graças a Deus, agilidade. Aí, graças a Deus, chegamos aí, né, chegou a vacina, aí veio o desafio, porque a gente tinha um call center funcionando 24 horas, a gente tinha uma central de Covid funcionando 24 horas, a gente tinha a UPA, e mesmo assim nós não estávamos dando conta, né? E tudo isso canalizando todos os recursos que nós tínhamos para isso. E começou o processo da vacina, que foi outro desafio, como fazer essa cobertura em tempo real. Aí tivemos que estruturar toda a equipe de saúde, que aí foram guerreiros e muito importante no processo, a nossa equipe aqui. Então, veja bem, foram praticamente um ano, né? Porque começou a amenizar já de agosto para setembro, aquela situação que a gente... Essa situação que a senhora relata, que não é uma situação exclusiva de Cáceres, mas que em algumas cidades acaba que a situação foi mais grave, né? Que é assim, primeiro, as pessoas não aceitarem o processo de lockdown, de isolamento, que era uma orientação, que era o que tinha naquele momento, de mais seguro para evitar mortes, né? Ou mais mortes do que se imaginava, né? Do que se poderia esperar, que era exatamente o isolamento. E o lockdown traz prejuízo, obviamente que traz prejuízo, mas em todo lugar, no Brasil inteiro, os prefeitos que tiveram responsabilidade com a vida enfrentaram a resistência do comércio, da atividade econômica, né? Que via isso de uma forma equivocada, quer dizer, que não aceitava isso. Então, esse é um negócio realmente doloroso. Felizmente, nós passamos, acho que aprendemos muito. Precisamos aprender a vacinar, né, prefeita? A senhora falou que assumiu com um baixo índice de vacinação, e hoje, como é que está? Já melhorou? Já está? As pessoas começaram a entender a importância da vacina de novo? Isso é importante colocar aqui, a baixa cobertura vacinal, né, no município, ela teve uma queda. Nós realizamos campanha, estamos aí fazendo, porque é campanha, não adianta, porque infelizmente a educação faz parte de todo esse processo em tudo, né? Quando a própria vacina ainda teve aquela resistência, você sabe, o Brasil passou pelaquela resistência de não querer vacina, você conscientizar, o que o senhor falou isso, nós só tínhamos o quê? Né? O afastamento, o isolamento social e a esperança da vacina. Quando a vacina surgiu, ainda a gente teve que lidar com uma oposição brava do presidente da República, uma situação difícil, né?
E assim, eu penso que eu tive uma situação diferenciada aqui naquele momento, porque assim, era vida, você falou muito bem, você colocou aí a questão de priorizar a vida, e eu cheguei a ser ameaçada, sair daqui esgotada, tentar, além de cercarem aqui o gabinete, a prefeitura, tentaram cercar a minha residência. Eu estando com meu esposo doente, internado, ainda passei por tudo isso, tive que fazer boletim de ocorrência, saí esgotada por 2 dias Né? aqui, a situação foi muito complexa. Mas assim, o desafio estava, nós não poderíamos fugir, eu penso que a experiência aí, Mauro, contou muito de conhecer como funciona o sistema, porque aí você tinha que ter, né, por mais que eu tivesse um decreto, que eu decretei estado de calamidade, com aquela situação tudo que pedi, você poderia se isentar de algumas coisas, mas a gente teve todo o zelo, todo o cuidado, para que também essa parte de gestão não chegasse a A senhora não complicar ou enfrentou trazer algum denúncia de problema. corrupção, nada? Não, não, graças a Deus. Até hoje, né, eu sempre trabalho nessa linha porque a gente conhece como funciona e falo para a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Eu falo para toda a minha equipe que tem que ter muita transparência, muita seriedade com a coisa pública, que coisa pública é nossa, não é minha, é de todos nós. E isso, né, desde o início a gente vem. Eu sempre falo, ninguém está escrito, eu sou honesto, mas até agora tentam, lógico, a oposição a colocar, a falar. Na Câmara nós temos uma oposição de 2 vereadores lá que tentam a todo custo desestabilizar, criar situações, mas isso faz parte da política, né? Para isso eu estava preparada. Apanho todos os dias, eu falo, quanto mais o trabalho vai, né, a gente vai vendo o resultado aparecendo, chegando lá na ponta, mas as pessoas inventam fatos, né? E assim, tem situações, mas eu sei lidar com tudo isso. Tenho denúncia contra algum Perfeito. jornalista que atacam minha honra, mas está caminhando. Vamos lá. Que bom que a senhora não carrega nas costas essa coisa da corrupção, porque é importante, ajuda bastante. E a seriedade, a senhora tem uma história, né, com a cidade, e eu acho realmente que é muito difícil alguém que se preze se envolva em coisas que não são corretas. E eu queria, a senhora falou algumas coisas importantes aí, como esses desafios da incompreensão, da dificuldade com que as pessoas tiveram naquele momento, mas esse é um fato superado. A senhora acha que é possível, hoje, com os investimentos do Estado, com aquilo com a retomada aí, enfim, de passar a receber dinheiro do governo federal pelos serviços prestados pela UPA e por toda a estrutura municipal, é possível ter uma perspectiva melhor ainda no atendimento de saúde? Sim, veja bem, você falou tudo, né? Superado esses desafios aí quando assumimos, agora nós estamos, e eu tenho que aqui registrar meu reconhecimento ao governo do Estado, que tem nos ajudado, assinamos aí convênio em torno de 60 milhões de reais, em parceria tanto para a área da saúde, da educação, do esporte, moradia também. Então, graças a Deus, hoje nós estamos com 26 obras sendo executadas no município, 4 dessas do governo federal, são 4 creches, e também o restante, recursos próprios, também nós conseguimos, sim, fazer gestão para ter um superávit aí e investir também em algumas obras de infraestrutura no município. E também, em relação ao governo federal, essas 4 creches também estão viabilizando aí, estou tentando marcar uma audiência com a ministra da Saúde, já tive 2 contatos com a mesma em Brasília, e há uma perspectiva de que a gente possa estar aí vendo a possibilidade, como eu falei para ela, nós moramos numa cidade de fronteira, precisamos muito criar uma política para essa realidade. Vamos ter uma reunião, inclusive agora no final de maio, aqui com os municípios faixa de fronteira, para a gente estar encaminhando aí uma proposta, um projeto que a gente possa implantar para que o governo federal
possa estar aí viabilizando recursos para que a gente possa ajudar os municípios nessa situação, porque não dá realmente para ficar só por conta do município. E investimos sim na saúde, voltamos uma situação que eu quero colocar aqui, que isso sempre coloquei, né, que a nossa gestão tem que ser uma gestão humanizada, perfil de, não só pela questão de ser mulher, mas eu carrego isso comigo, né, de gostar de pessoas, de trabalhar de uma forma bem humanizada, e a saúde, como educação, tem que ser prioridade, sair da pauta, sair do papel, e foi aí que nós começamos. A exemplo, quando nós assumimos, o consórcio nosso não era daqui mais, da região, foi o ex-gestor, participou de um consórcio, tirou daqui e participou junto com Cuiabá. Com isso, os pacientes que eram, né, agendados regulados regulados para ir para Cuiabá não iam, porque tinha que sair aqui 2 horas da manhã, pegar ônibus, madrugada, era uma dificuldade, tinha que ter dinheiro para sua alimentação lá em Cuiabá. Primeiro ato, coloquei na minha proposta de governo, retomar para o consórcio da nossa região. Foi o que eu fiz e, graças a Deus, uma fila aí de 18 mil esperas aí de exame, consulta, pequenos procedimentos, a gente já conseguiu zerar essas demandas reprimidas, né? Zerar a fila da saúde você nunca zera, mas a demanda reprimida nós realizamos um mutirão agora, mês passado, investimos aí R$1.000 milhões através de uma emenda que foi muito positivo, a gente atendeu essas demandas reprimidas, recomeçamos aí a atuar na zona rural, temos uma equipe volante que faz todos os dias da semana mutirões nessas comunidades mais distantes, reabrimos algumas unidades básicas de saúde, inclusive abrimos uma que não tinha ali no distrito Sadia, que é o distrito Nova Cáceres, já tem um médico lá que atende lá, junto com uma enfermeira e toda uma equipe. E estamos tentando agora, como eu falei, priorizar a básica, porque quando a gente trabalha bem na prevenção, com certeza vai diminuir o fluxo na UPA, vai diminuir o investimento que a gente tem que fazer, né? Um investimento muito importante, porque você acaba, recurso é muito menor o valor de um paciente que vai para a fila de uma UBS e aquele que tem necessidade de ir para a UPA ou para ser regulado para procedimentos mais sérios. Perfeita. Então, claro que as demandas não terminam nunca, sobretudo na área de saúde, na área de educação. E eu queria falar um pouquinho de perspectivas, né? Cáceres sempre teve, Cáceres e toda a região, de uma maneira... As cidades mais antigas de Mato Grosso têm muito essa dificuldade. Por exemplo, a senhora citou aí que Cáceres tem o maior rebanho bovino do estado, né? Mato Grosso, que é campeão nacional, com mais de 33 milhões de cabeças de gado, campeão nacional de produção de carne, tem em Cáceres seu principal produtor. No entanto, a cadeia produtiva de frigoríficos, de curtumes, e a indústria calçadista e assim por diante, toda essa cadeia produtiva não está na região. Não acontece aí como deveria. E isso... Eu usei esse exemplo para falar da dificuldade que o jovem, Cáceres é um excepcional centro de formação, a Universidade, a Unemate está aí, universidades privadas, tem toda uma estrutura de educação muito forte, que vem desde do ensino fundamental, mas, no entanto, o jovem chega na idade de trabalhar, não encontra portas abertas, quer dizer, tem o comércio que é limitado também e se ressente de não ter um projeto, e eu falo assim porque não é um projeto que dependa só do prefeito, né, que depende de uma política pública estadual, às vezes até nacional, para que ela se desenvolva. Aqui a senhora atribui que Cáceres, sendo o maior produtor de carne bovina do estado, tenha uma limitação na indústria frigorífica, não tenha uma indústria de curtume, não tenha, por consequência, uma indústria calçadista que poderia gerar centenas de milhares de empregos e promover a distribuição de renda de uma forma mais efetiva.
Eu atribuo, primeiro, uma questão logística, né? A distância que a gente tem da capital. Nós temos um aeroporto aqui com porte de voo internacional, nós estamos, graças a Deus, conseguindo reformar agora. Nós temos um rio que estudos demonstram, né? Existe, lógico, um trecho sinuoso aí, mas que a gente pode trabalhar isso. Hoje existe tecnologia para isso, para adequar, para fazer um planejamento e um plano, né, condizente, que talvez gere até menos impacto do que qualquer outro sistema modal aí em relação ao que nós temos aqui. E essa distância, com a falta de investimentos, com a falta de atrativo, porque eu vou ser bem sincera, nós temos a maior indústria hoje aqui de Mato Grosso, que poderia ser referência, nossa aqui é o turismo. O turismo, nós temos produtos, somos riquíssimos, tanto em recursos culturais, naturais, fauna, flora linda, maravilhosa. Só que, infelizmente, o que eu percebo, não basta ter vontade só do poder público, é preciso que a gente, né, divulgue, tenha um olhar voltado para que possam atrair investidores. Nós também produzimos a madeira, que é o maior produtor que a gente tem aqui de madeira, tem teca, temos também aí na área de mineração aí, cada jazidas que são descobertas aqui, há uma perspectiva aí na região aqui de Mirassol de 4 marcos aí de minério. Temos também, como você falou aí, os derivados dos produtos bovinos aí, do couro, tudo isso, mas tinha realmente uma empresa, Tanner do Brasil, que funcionava aqui, saiu também por causa da questão da infraestrutura. Como eu falo, nenhum empresário não vai querer investir aqui em casa sabendo que ele vai ter que pegar um voo, ir para Cuiabá, gastar 2 horas e pouco para poder chegar até aqui. Primeira coisa que eles perguntam, né? Tem o aeroporto funciona? Como que é? Eles perguntam toda essa questão que a gente sabe. E aí eu vejo que o desafio ele não pode ser atribuído também só ao poder público, porque se depender de nós aqui, vamos estar buscando. A ZPE está aí, é realidade. Agora, o que a gente tem que fazer? Buscar mecanismos, instrumentos para atrair esses investidores. Não vai só falar, eu tenho, mas é como você colocou, a matéria-prima tem, mas para processar isso e encaminhar, a gente precisa ter o mercado consumidor, nós temos. Nós temos uma situação aí, Mauro, Camargo, que é a ureia, por exemplo. O estado de Mato Grosso é o que mais consome. E aqui do lado do país vizinho nós temos aí uma produção, uma mega produção, que pode estar trazendo, vindo para cá, passando por cá. Mas tudo questão também de logística, porque nós temos o acesso, nós só temos asfalto daqui até São Matias até São Inácio, é ainda estrada de chão. Precisa investir aí também o governo. E aí nenhum brasileiro vem para cá para... nenhum empresário né, não vai compensar. Eu queria aproveitar aqui e dar um pitaco nessa história. Pois não. Porque assim, eu vejo... Não, é porque assim, hoje nós somos já o maior produtor de etanol de milho do país. Nós produzimos milho aqui no centro de Mato Grosso, no Médio Norte, no Norte, e estamos exportando esse etanol para o Brasil inteiro, para o Nordeste, sobretudo. E nós estamos bem, e essas regiões produtoras estão mais longe ainda do que Caxias. Nós temos uma ferrovia chegando a Cuiabá dentro de pouco tempo. 5, 6 anos, nós teremos esse ramal da ferrovia em Cuiabá. 200 quilômetros não é nada. Se fosse assim, Rondonópolis, que está a 200 quilômetros de Cuiabá, também não se desenvolvia. Me parece assim que aproveitar essa vocação natural, que é a da criação, da produção de gado, para tentar implantar a coisa da cadeia produtiva da carne e do couro, e a senhora falou do turismo também, que é algo... Caxias é um dos lugares mais bonitos que eu conheço, né? É maravilhoso, Obrigada. A cidade é maravilhosa, do seu ponto de vista histórico, das construções, a beira do rio, a orla, enfim, e tem todo o Pantanal ali, né, à disposição, que realmente exige investimento. O turismo exige investimento em comunicação, né?
em propaganda, em vender esse ponto, essa atração turística. E aí o Estado cumpre um papel fundamental, né? Mas cumpre um papel fundamental também o município buscar, propor essas soluções que me parece são fundamentais, prefeita, de articulação mesmo, né? Para a gente tentar conseguir virar essa página da dificuldade de perspectiva que os jovens têm por emprego, né? De se fixar isso por conta disso. Concordo que também faltou essa articulação, falta justamente esse engajamento. Eu não estou falando da sua gestão, tá, prefeita? Eu estou falando ao longo da história. A gente precisa considerar que esse fator é importantíssimo. Com certeza, eu acho que isso você tocou em um ponto muito importante. A gente não tem como fazer um desenvolvimento se não tiver essa engrenagem, essa articulação, porque é uma rede, como você bem colocou. Não basta o empresário ter vontade e o município, através da gestão pública, ter essa vontade. Quando você deu esse exemplo, concordo que Rondonópolis se projetou com uma distância. Mas, assim, ali, eu acho que a realidade do agro chegou muito mais forte para aquela região e, assim, teve alguém que acreditou. Não quis fazer essa comparação. Teve alguém que acreditou. Aí nós temos outro problema. Você falou, nós somos um tripé na área da saúde e na área da educação. Temos aqui hoje 2 cursos de medicina, né, que hoje a Estácio está aqui e a Unemar. Nós temos também algumas vertentes aí que elas precisam ser levadas em consideração, que você bem colocou, essa questão ambiental, que é um problema hoje, né, universal, mundial, e a gente precisa ter esse cuidado. E quando eu coloquei a questão da hidrovia, né, é importante a gente também fazer uma avaliação, porque eu, sinceramente, como educadora, como cacerense que sou e como adoro essa cidade, acho linda, nós temos aí recursos naturais incalculáveis aí, que a gente não conhece em outro lugar de Mato Grosso. Porém, criou-se muito essa questão, um tempo, você sabe, você acompanhou a política de 20 anos atrás, de 30, você vê, a ZPE foram 30 anos para se consolidar. A MT 343 aqui, que liga aqui Cáceres a Tangará, quantos anos? 30 anos. Então, há de se pensar que também teve algumas, aí eu não vou atribuir isso à nossa cultura, porque é importante também, faz parte de qualquer processo, mas atribuir isso também a algumas resistências que ocorreram, algumas, eu falo, não é nem empecilho, mas desafios, e que não teve alguém, e nós não teve esse engajamento do poder público articulado com os empresários, articulado com o governo federal, para enfrentar isso de uma forma positiva. E foi ficando, faltou, eu falo muito, faltou isso, a vontade, o estudo, porque você não vai fazer dentro do achismo, com propriedade, mas com argumento e com tecnologia, que hoje está aí. Se o agronegócio foi capaz de avançar a ponto que chegou hoje, está aí com a tecnologia, por que não pensar aqui na parte, como você falou, da cadeia produtiva de bovino, sem trazer tanto impacto, trazendo aí, exportando carne pela nossa hidrovia, levando aí, mas infelizmente é isso aí. Eu acho que, não sei, talvez o povo falava aqui, tem aquele ditado, tem um burro enterrado em casa, nada vai para frente. Eu digo que vai, basta ter vontade, você falou muito bem, ter visão, querer. Eu vou atrás, inclusive fiz uma pré-agenda já com o nosso ministro, vice-presidente da República, o Alckmin, que eu sou do mesmo partido, para que a gente esteja vendo aí com a implantação da ZPE, tem algumas empresas já interessadas, e aí é o que você falou, hoje o jovem, por mais que a gente traga cursos de qualificação profissional, capacita, mas se não tem emprego, não tem onde inserir esse jovem, acaba sendo desmotivador. Eu vou ter que chamar um outro intervalinho e quero continuar esse papo, porque eu acho que é fundamental. Cáceres reúne, com certeza, a minha visão, potencialmente, Cáceres para ser um dos expoentes econômicos do Estado, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, enfim, um grande exemplo. E é preciso realmente
debater mais esse assunto, porque o desenvolvimento regional afeta bastante o desenvolvimento do Estado, né? Não dá para ter riqueza num lugar só, né? É preciso que essa riqueza chegue a todos. Não dá para entender Cáceres, uma cidade tão importante, com um polo cultural, um polo de educação tão importante, ainda ter mais de 9.000 pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Cáceres tem um polo educacional super importante, em várias áreas, com uma estrutura de educação que vai desde o fundamental até a universidade, e com uma capacidade, com a possibilidade de ser uma grande fornecedora, qualificadora de pessoas, de mão de obra para todas as áreas aqui nesse estado. Enquanto nós temos regiões riquíssimas com dificuldade de contratar gente para trabalhar por falta de qualificação. Então, tem a questão da educação, tem a proximidade, 200 quilômetros hoje, são 2 horas de viagem, nem isso, talvez. Você tem a cadeia produtiva, a possibilidade de desenvolver a cadeia produtiva da carne bovina e seus derivados. E tem a riqueza ambiental, que, na meu ver, é a coisa mais importante que Cáceres tem. De que maneira a senhora enxerga a possibilidade de estabelecer uma grande articulação com o governo do Estado, com o governo federal? A senhora citou aí reuniões com o governo federal, com o ministro vice-presidente Alckmin. De que maneira a senhora pretende se articular para criar uma perspectiva melhor, além do dia a dia da cidade, que é difícil administrar saúde, estrada, município grande, construir, manter, né, estradas vicinais, na época da chuva é atoleiro, na época da seca é poeira, enfim, é um desafio diário enorme, não é? Você relatou muito bem, descreveu, parece que você estava morando aqui em Cáceres, muito bem esse desafio. Eu sou muito apaixonado por Cáceres, viu, prefeito? Então, vou fazer um convite, no final vou fazer um convite especial para você, né, estar aqui presente. Veja bem, eu penso que você abordou muito bem. Essas provocações aí eu quero, né, já te agradecer por essa oportunidade nesse espaço da nossa República aí, do seu site. Dizer que como fazer isso? Nós já estamos fazendo. Agora precisa realmente a gente ter uma representação política bem, com bastante veemência. Infelizmente, nós só elegemos um deputado aqui, né, nosso deputado estadual aqui, que foi o Moreto. Não temos deputado federal. Eu conto, né, com o apoio da Assembleia Legislativa através da nossa região e do próprio Max, que é do nosso partido, e do governo do Estado. A gente tem buscado aí, graças a Deus, avançamos bastante, projetos que estavam engavetados, projetos que não iam para frente. 73 milhões, como eu coloquei aqui, de investimento, é muito para o município, em menos de 2 anos, e as obras estão acontecendo aí nas diversas áreas. Agora, é preciso, como você bem colocou, muito importante a gente buscar alternativas para gerar emprego para trazer desenvolvimento. Não sei se seu conhecimento, nós temos já aqui próximo uma fazenda que já produz soja, que é há bom tempo, fica uns 100 quilômetros daqui, eu já estive lá visitando, gera 30 empregos já direto, lá ela serve também de laboratório para a nossa universidade. Nós temos a Grendene, que o senhor conhece, sabe, está aqui também, produção bovina aí, e também já iniciou um processo de experimento da plantação de soja, mas nós temos, não precisaríamos inventar nada, como você bem mencionou. Além de toda essa cadeia do turismo que a gente já tem, né, aí fácil, disponível, produto pronto, temos também a produção aí bovina, a pecuária nossa, que é muito forte. O que precisa? É o que você falou, articulação, vontade, o que depender de mim, vou fazer. Temos projetos interessantes, e aí hoje eu vou colocar aqui, se der rapidamente. Inclusive, hoje à tarde eu tenho uma reunião online com o Instituto Clima do Brasil, junto com 2 ONGs. Eu estive representando um município do Egito também, justamente porque nós também estamos investindo aí na transição energética.
Mesmo assim, nós não temos um inventário de emissão de gases, nós não temos um plano, já ganhamos com a nossa articulação, com tudo isso, por isso que eu digo, eu tenho feito. Ganhamos essa consultoria gratuita para o município de Cáceres, porque eu consegui sensibilizar lá a equipe, falei que eu não tinha, nós tínhamos técnico, nós tínhamos a universidade aqui que poderia estar auxiliando, ajudando, mas que a gente precisava, sim, de recursos, precisava de investimento, e para isso precisamos elaborar esse diagnóstico primeiro e depois elaborar esse plano de ação. Mas aí não é só esse momento de transição energética que a gente está vivendo, que está aí. Tem vários outros fatores, porque como nós somos o município com maior produção bovina, eu não sabia isso aí, a gente descobriu e sabia que era, mas não sabia que contribuía tanto. A questão da produção bovina também contribui para a emissão de gases carbônicos, e isso também a gente vai ter que trabalhar de uma forma que mitigar esses impactos sem trazer impacto econômico, de investimento e de desenvolvimento. E temos também o desafio, como você colocou aí, além de da questão de capacitar, de qualificar, para gerar emprego para os nossos jovens, porque muitos terminam a universidade e vão embora, né? Muitos não ficam aqui. E os que ficam não têm acesso a emprego, a condição melhor de inserir no mercado de trabalho. Então, o desafio qual é hoje? Nós temos também o programa de saneamento básico, estamos com o projeto pronto, precisamos, que não tem como, investir em saúde, atrair. Primeira coisa que, uns 15 dias atrás, veio uma empresa da Itália, aí, ela trabalha com reciclagem, e ela colocou isso, ela disse, nossa, tem um desafio enorme, mas a gente pode estar vendo projetos e atrás de programas para ir investindo gradativamente nessa questão do saneamento básico. Eu não vou ter condições até 2030, do jeito que está o município, universalização aí do esgoto, por exemplo, da água, eu acredito que sim, água tratada e acesso para tudo. Mas essa questão do esgoto aqui, que é uma cidade que está no Pantanal, antiga, ela é um desafio enorme, é um investimento aí no valor de quase de 300 milhões de reais, porque o projeto que a gente tem pronto hoje, elaborado e atualizado, já está em 300 e pouco. Então, assim, é muito recurso que a gente vai precisar, sim, de investimentos públicos também, de ver como que nós vamos fazer. Então, são esses desafios que nós temos pela frente, que com certeza vão tornar atrativos, e essa questão aí que você falou mesmo, falta divulgar. Por exemplo, agora vai acontecer o maior festival de pesca que você conhece, sabe muito bem, é a 40ª edição, são 40 anos de FIP, e a gente agora vamos colocar a questão ambiental como prioridade. Nós vamos oferecer um festival com oficinas ambientais para nossas crianças, um festival que ele é uma pesca esportiva, pesque e solte, ensinando a criança, né, desde cedo, como cuidar do rio, como a pescaria, qual é o objetivo, por que soltar o peixe. Isso é muito importante, porque assim, a educação, tudo é educação, eu falo sempre, não adianta, porque até a questão do lixo zero, que é uma proposta que eu estou assim, sentindo mais dificuldade, que eu achei que seria fácil, essa questão de colocar Cáceres como referência em lixo zero, eu tenho enfrentado um enorme desafio. E um deles é a população. É difícil você colocar isso para a população de uma forma que elas assimilem. Nós estamos sofrendo aqui, estamos com 4 cooperativas, e os maiores geradores são os que mais fazem problema de lixo. E assim, é desafio, não vou desistir, é educação, é campanha, são essas questões aí que você sabe muito bem que precisa, aquela parábola, né? Água bate em pedra até que fura, como se diz, né? Em pedra dura. E é assim que a gente está levando. Mas eu penso que a gente já avançamos bastante nesses últimos anos, e eu posso dizer agora, o governador está com um olhar para a cidade, eu tenho certeza disso, ele tem se preocupado bastante, tem tido essa sensibilidade, fala muito, né, que
Outro desafio é fazer nosso anel viário aqui, que tem um investimento aí de quase 18 milhões de reais, porque com a ZPE e ligando aí o que a gente vai precisar aqui dos municípios, aqui a MT com a 343 com a BR-070 e ligando a ZPE, vai precisar tirar essa rota de tráfego de caminhões carrega pelo centro da cidade. É claro que eu dei palpite, dei pitaco aqui em algumas coisas que são próprias aí do município, e a gente sabe que falar é muito fácil, difícil é efetivamente realizar. E eu não queria deixar para trás essa questão da ZPE, que ela é fundamental até para você desenvolver a exportação de produtos, por exemplo, derivados do boi. A ZPE é uma mão na roda, né? É uma facilidade imensa e deveria servir como um importante atrativo da indústria calçadista, da indústria de couro, enfim. Mas, enfim, prefeito, qual é a sua expectativa para os próximos anos? Ainda ano que vem já tem eleição de novo. Como é que a senhora avalia? E a senhora deve encontrar adversários, como toda eleição, sempre tem muita gente disposta a disputar, né? Como é que a senhora vê o quadro político e o que a senhora espera para o ano que vem? Veja bem, só resumindo, a questão da ZPE, a minha perspectiva é positiva, eu acho que vai se consolidar. Tem alguns, eu estou lendo bastante a questão da reforma tributária e eu vejo que talvez a ZPE seja uma solução que vai viabilizar muitos municípios, aí a regionalização aí dos estados, nessa perspectiva que eu estou vendo, e atrair investidores, né? Nós estamos, até para exemplo, nós estamos regulamentando a nossa área, municipalizou a nossa área do distrito industrial, e eu estou vendo aí, né, um meio de fazer com que ela estando toda, como se diz, estruturada, porque ninguém vai querer uma área se não tiver estruturada, a gente possa aí criar meios e mecanismos para atrair, fazendo o que o município pode fazer, de concessão, da maneira que possa atrair pessoas que queiram investir aqui. E em relação à política, eu vejo, lógico, vou ter adversário, eu acredito que já está declarado aí, que o ex-prefeito, ele já declara aí no meio de comunicação que ele vai ser candidato a prefeito, tranquilo, fui vice, conheço muito bem, vou trabalhar não pensando em reeleição, pensando no que eu propus, que andei aqui nos 4 cantos desse município, conquistando mentes e corações, né, com uma proposta, e essa proposta ela está, graças a Deus, se consolidando, como eu falei no início da entrevista, 75% já aí daquilo que eu fiz compromisso, já acontecendo, isso é positivo, e acredito que a gente tem 1 ano e 8 meses aí pela frente, vou trabalhar, gosto muito de trabalhar, e vamos à frente. Se lá no final, chegou o período eleitoral, se meu nome estiver bem e a população estiver com vontade, eu não vou recuar, mas por enquanto não estou trabalhando pensando em reeleição, pelo contrário, estou trabalhando para que o nosso município, né, avance cada vez mais e que as coisas as portas vão se abrindo no sentido amplo a nível não só de estado, mas a nível nacional, e o que depender, né, de nós aqui, vamos estar aí com todo o comprometimento nesse sentido. Mas eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que Cárceres merece todo o cuidado, todo o carinho. Acho que essa região é uma região importante, sensível, por conta de ser área de fronteira. Merece que o Estado, o governo federal, o Estado, tenha um olhar mais aguçado, mais preocupado com a geração de emprego, desenvolvimento econômico, a qualificação das pessoas, aproveitar já esse parque de educação importante que tem aí. E agradecer a sua presença aqui, estamos sempre à sua disposição. A senhora pode fazer as suas considerações finais.
Primeiro, eu quero agradecer, né, a você, gentilmente aí, gostei bastante da entrevista, foi bem provocada em alguns assuntos que eu acho relevante e importante para o desenvolvimento, como você bem falou, econômico, social e sustentável. Parabéns aí pela nossa república aí, vou acompanhar e fazer um convite especial para você e para todos que nos acompanham nesse momento. De 4 a 9 estaremos realizando aí o 40 anos de FIP, a 40ª edição. Vamos ter aí os 5 dias com pescaria de inclusão, idoso, criança. Vamos ter modalidade em caiaque, que nunca teve, vamos inserir esse ano, em canoa motorizada infantil, com bastante premiações atrativas, e logo mais estaremos divulgando aí todas as atrações que vão ocorrer nesse festival. E fazer um convite especial, venha conhecer, venha tomar aqui um café no meu gabinete, tá? Desejar a você boa sorte aí e sucesso na sua empreitada aí, tá? Um abraço a todos que nos acompanham. Um grande abraço, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos.